A paz, Senhor Jesus, minhas líderes, tudo bem com vocês? Vou começar mais uma aula falando sobre frieza espiritual, né? Que possamos despertar. Eu tinha gravado um vídeo, só que aconteceu que algo deu errado e eu tô tendo que gravar de novo, novamente, tá? Pode ser que algumas meninas assistiu aquele, vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque eu não sou uma pessoa de ficar falando sempre a mesma coisa, que o Espírito Santo me conduz a coisas novas. E vamos falar sobre a frieza espiritual, que é um assunto que ele tende a ser forte, né? Só que acontece com todos. A gente foge, mas ele acaba acontecendo. Aconteceu com as pessoas da Bíblia, né? Aconteceu com Isaías, Jeremias, Noemi. Aconteceu com eles todos e vai acontecer com a gente. E o que é a frieza espiritual, né? É falta de fazer, de alimentar o seu espírito. Só que você tem que ver da onde que vem a sua frieza espiritual. Porque muitas pessoas têm desânimo, têm preguiça, têm falta de coragem, tá desanimada, não tem forças. Mas às vezes isso não é um problema espiritual. Às vezes isso é o problema dos seus hormônios, né, que estão descontrolados. Isso que é a sua vida emocional, então os seus hormônios eles não estão bem. A vitamina do seu corpo também, ela não está bem. Então por isso que mulheres, vocês têm que passar sempre no médico para ver aí seus hormônios, como que estão, né, como está o seu corpo físico. E quando eu vou saber, Carol, que é uma frieza espiritual de fato. A frieza espiritual de fato é que você tem ânimo para fazer tudo. Você tem ânimo para ir no shopping, força para ir trabalhar, força para sair, para passear. Só que quando é sobre assuntos relacionados ao seu espiritual, assuntos relacionados à Bíblia, né, que a ler o seu devocional, a estudar, você não tem força, você não tem ânimo. Então isso aí já é uma fraqueza espiritual. Então você primeiro tem que saber da onde que veio. Foi uma decepção? Eu quero dizer que não espere de pessoas, né, não crie expectativa de pessoas em pessoas, porque elas estão como eu posso dizer aqui, elas tendem a errar mesmo, né? Elas tendem a errar, elas tendem a ser falho. Infelizmente é assim, tá? Mas a ajuda que você vai encontrar também são em pessoas. Por que, Carol, que eu digo isso? Você pode estar num grupo de pessoas que te levam para Deus, né? Que te inspiram. Então pessoas, ao mesmo tempo que elas podem te deixar para baixo, elas podem te ajudar, tá certo? Então, saiba a causa da sua frieza, ou você não está indo mais para a igreja. Eu posso dizer isso porque todas as meninas que estão aqui, as mulheres que estão aqui, são pessoas que vão para a igreja. Então, talvez você não está indo para a igreja, ou talvez a decepção passou, ou talvez você não teve cuidado, né, de estar ali constante, lendo na presença ali de Deus, do Espírito Santo. Às vezes você leu um dia, deixou 5 dias faltando, depois leu de novo. Então aquilo ali atrai uma frieza espiritual. Ou então até mesmo você acaba se decepcionando pela demora, né, da promessa. Que o Senhor, ele tem uma promessa nas nossas vidas, e às vezes aquele desânimo bate em você porque você bateu aquela pergunta que a gente faz dentro de nós, né? Será que vai acontecer mesmo? Então fique em paz, porque se o Senhor, ele prometeu que vai fazer na sua vida, ele vai fazer. Simplesmente faz a obra e faz a vontade dele, faz a sua parte, tá? Faz a sua parte, que Deus, ele vai se encarregar do resto. Mas primeiro o reino espiritual, o reino de Deus, e as demais coisas vai ser acrescentado, tá? Então tem que ver aí se é a preguiça. Olha, a preguiça em Provérbios diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue. Olha aí. Então aquela preguiça te consome e você não vai conseguir nada, você não vai conseguir ter nada, porque você tá ali com preguiça, porque você deixou de ler a palavra de Deus para estar assistindo séries, tá? Então veja aí qual é a sua prioridade.
Deixa eu ver outra coisa aqui. Então, as consequências da frieza espiritual é que você acaba dando legalidade para o inimigo ele entrar quando você se afasta de Deus, tá? Talvez a sua vida tá de ponta cabeça, talvez você não tenha ânimo porque o espírito aí tá sugando as suas forças. Aí você olha para sua casa, tá tudo de ponta cabeça, você não consegue, a sua vida financeira, né? Ela tá travada, você não consegue guardar dinheiro, nada para na sua mão, porque tem ali um espírito agindo na sua vida financeira. Na enfermidade dos teus filhos também tende o inimigo a entrar, colocando doença. No seu relacionamento, talvez se você não é uma pessoa casada, indas e vindas acontecem, né? E você é casada também, brigas acontecem sempre na sua relação. Então você abriu a porta para ele simplesmente entrar e fazer aquela bagunça, né? Fazer aquela arruaça. Isso é uma das consequências que a vida espiritual ela responde, né? Se você não está ali em constantemente na presença de Deus, é difícil, você vai acabar se afastando. Então você tende ali de ter cuidado, porque quando você está com essa frieza, você negligencia o seu lar, a sua família. Então você não tem esses cuidados para com a sua vida, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Primeiramente eu falei que você tem que saber aonde é a sua frieza espiritual, o que aconteceu, né, para você estar assim, ou se é a preguiça, ou se é o problema emocional dos seus hormônios, né, ou se é uma decepção. Então você tem que saber qual é a causa para poder lutar contra ela, tá? Então a gente só consegue ganhar uma luta, uma batalha sabendo qual é a causa, sabendo as armas certas. Não adianta eu ir para uma guerra com a arma errada, tá? Sabendo a causa, você vai fazer o seguinte: você vai colocar ânimo, você vai ter ânimo, que Deus ele fala assim: tem de bom ânimo, que o resto você faz, tá? Deus é você que vai você que vai se esforçar, você que vai ter que se pôr de pé. Então você vai orar, porque a oração ela tende a te fortalecer, tá? Espiritualmente. Então você vai ler a palavra, você vai estudar a palavra, você vai estar com pessoas que te levantam, que te inspiram, que te seja seu modelo. Você vai, estar com pessoas que te levem aquela vontade, né, de estar na presença de Deus. Então lembra, né, no começo, quando você entrou na presença de Deus, que tudo era novo, tudo era novidade, né, o nosso primeiro amor, que fala assim, que queimava o nosso coração e a gente queria saber das coisas espirituais, que a gente queria jejuar, que a gente queria orar e a gente queria saber como que era o movimento, né, queria ver anjos, queria ver demônios. Então você lembra como você era, né? E muitas vezes no meio do caminho a gente vai enfraquecendo e nós não podemos nos deixar abater e deixar acontecer isso, tá certo? Deixa eu ver mais se eu posso falar pra vocês. Então é isso, gente, não murmura, tá? Porque a murmuração ela é uma rebelião pra Deus. Olha que forte isso, assim como Satanás fez lá no céu, que desceu com a terça parte dos anjos. Então murmuração para Deus é uma rebelião. Então não murmura, agradeça ao Senhor, louve a Ele sempre, tá? Paulo ele vai falar que a igreja de Éfeso era uma igreja, olha só que tremendo, era uma igreja que se esforçava na presença de Deus, na obra de Deus, na igreja. Então era um povo que fazia a obra, tá? Que tinha lá os seus cargos eclesiásticos, porém não tinha o primeiro amor, não tinha mais aquele primeiro amor. Então Deus ele repreendeu aquele povo. E quando Deus ele manda o povo se arrepender dos seus pecados, é porque o povo está em pecado. Quando Deus ele fala assim, se arrependa, é porque o povo está em pecado. Então, o que adianta, né? Oi. Mamãe já vai fazer, tá bom?
Então, o que adianta você estar na igreja, fazer a obra para Deus, você tá lá direitinho nos seus dias, né, da semana, no seu domingo, aí daqui a pouco você não tá indo por ir automaticamente e não tá sentindo a presença de Deus, né? Talvez você esteja assim, talvez você tá indo por ir, mas não tem aquele amor, aquela vontade de estar, tá indo porque virou já uma obrigação, tá? E não é dessa maneira. Então vamos ver aí aonde estamos, aonde estamos com a frieza espiritual, negligenciando ela. Então que venhamos entender qual é a frieza espiritual, o que aconteceu lá atrás para estarmos agora e se levanta, põe de pé, tá? Muda seus hábitos, principalmente você vai conseguir se levantar mudando os seus hábitos, tá? Muda eles para você conseguir ler a sua Bíblia, conseguir fazer o seu devocional, conseguir jejuar, conseguir se manter de pé, tá? Porque tudo é disciplina. Se você ler ali o livro de Provérbios, vai falar que Deus ele ama a disciplina, tá? E que você tenha disciplina para isso virar ordem na sua vida, tá bom, gente? Então é isso, até a próxima aula e tchau, fiquem com Deus.